Bom, para finalizar, então, a nossa sessão de hoje, dessa tarde, eu gostaria de convidar o Vitor, da Sicredi, que vai nos falar sobre crédito e seguro agrícola para os citricultores. Okay? Boa tarde. Eu acredito que minha responsabilidade aumentou, né? Porque quem está aqui na sexta-feira, depois do meio-dia, é porque realmente quer estar aqui, quer adquirir novos conhecimentos. Então, a régua subiu. Dirceu, parabéns. Parabéns pelo evento. Ontem mesmo eu estava conversando com um grupo que nós temos lá em Maringá, um grupo de desenvolvimento do agro, da região de Maringá ali, e o pessoal estava rasgando elogio pela Semana da Citricultura, elogiando o conteúdo que está sendo apresentado, falou que estava muito rico. E um destaque foi o otimismo do produtor, do citricultor, perante tudo que está acontecendo na citricultura. Isso nos dá uma alegria de ver, né, os produtores um pouco mais animados. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Paschini, sou gerente de desenvolvimento do agronegócio da Sicredi Dex, sou neto, filho de produtor rural, sou engenheiro agrônomo, atuo em algumas frentes ligadas ao agronegócio. Vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre crédito rural, seguro agrícola, cooperativismo. Eu acho que esse é um assunto extremamente importante dentro desse meio do agro. E, para não me alongar muito, já vou passar. Não sei se vai sair o áudio, o colega falou, acabou de dar um spoiler que talvez não saia o áudio, se não sair não tem problema. Realmente o áudio não saiu, então eu vou pular essa parte do vídeo. Só falar rapidamente da Sicredi Dex. A Sicredi Dex é uma cooperativa que tem 38 anos, até quando as colegas da Cocamar estavam apresentando. A Cocamar é nossa mãe, né? Nós nascemos dentro da Cocamar. Há 38 anos atrás, um grupo de 24 produtores se uniram para ter acesso ao crédito rural. Hoje é bem mais fácil ter acesso ao crédito rural, mas quem está há mais tempo na atividade sabe que há 38 anos atrás não era tão fácil assim. Então, esse grupo de produtores se uniram para ter acesso a esse crédito. Aí surgiu, na época, a Credmar, que hoje é a Sicredi Dex. Então, a Sicredi Dex, dentro do sistema Sicredi, ela é a maior cooperativa do sistema e está entre as 3 maiores cooperativas de crédito do Brasil hoje. Essa é a nossa cooperativa. Mas, para falar um pouquinho sobre crédito rural, é importante a gente destacar a importância do crédito do agronegócio no Brasil, né? Há uma pesquisa que revela que, até 2027, o Brasil é um país que tem a capacidade de aumentar em 41% a produção de alimentos. E quando a gente olha para o restante do mundo, os maiores produtores de alimento não tem essa realidade que o Brasil tem, né? Nós somos um dos poucos países do mundo que consegue ter até 3 safras em um ano. Então, o Brasil tem essa vantagem competitiva. Sabemos que tem sido desafiador nos últimos anos, né? O clima tem judiado um pouquinho da gente, mas, mesmo assim, a gente continua se destacando dos demais países afora. E, hoje, o agronegócio ele já representa 24% do PIB brasileiro, então isso mostra a força que tem. E, quando a gente olha para esses números, a capacidade de crescimento mostra que cada vez mais o agronegócio vai estar em posição de destaque na economia do nosso país. E se hoje nós já somos o maior produtor, exportador de cana, café, suco de laranja, silvicultura, soja, o maior exportador, gado, imagina o que vai ser daqui 5, 10, 15 anos, né? Então, essa é a importância do agronegócio. Eu gosto dessa imagem porque eu acredito que muitos que estão aqui na sala sabem o que eu estou falando. Olha que eu não participei muito lá atrás, mas eu lembro, quando eu era pequeno, eu ia no sítio com o pai, que a gente tinha uns barracão de bicho da seda, e nós ia lá chapear a amora, carpir a amora. Então, a gente sabia que era um trabalho muito braçal, era um trabalho bastante sofrido. Então, muitos não queriam ficar no campo, né? Então, a gente saiu de uma agricultura 1.0, onde nós dependíamos muito desse trabalho braçal, da tração animal. Nós fomos evoluindo na agricultura, passamos para a agricultura 2.0, com a chegada dos defensivos, fertilizantes, 3.0, genética, melhoramento genética, que foi falado muito aqui nas palestras, né, no melhoramento genético, agricultura 4.0, com uso de satélite, IoT, e agora a 5.0 com inteligência artificial.
Só que para chegar a tudo isso, precisou de muito investimento no campo, o produtor está cada vez mais com a cabeça aberta para olhar para essas tecnologias, para trazer para dentro da sua propriedade, e aí que entra o papel das cooperativas, apoiar esse desenvolvimento. Aqui na região, eu lembro que em 2013 eu vim para cá, para essa região, nós tínhamos o Sicredi-Dex, tinha apenas 6 agências nessa região em 2013, e hoje nós temos 47 agências. Então, nós tivemos uma época de expansão muito grande nesses últimos anos, e muitos não conheciam, falavam assim, poxa, o que é o Sicredi, né? O Sicredi é novo, é uma cooperativa nova. Daí eu falava assim, não, o Sicredi tem 120 anos, tem mais de 120 anos. O pessoal fala, mas não pode. Aí a gente volta na história, né? O Sicredi foi a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Nasceu lá em Nova Petrópolis. Quem for lá fazer a rota do cooperativismo lá em Nova Petrópolis, vai ter muito a história do padre Teodoro Amistato. A pessoa pergunta, poxa, mas o que tem a ver um padre com uma instituição financeira? Sim, quem fundou o Sicredi foi um padre. Nessa época, lá atrás, vinham muitos imigrantes para o Brasil, e chegava no Rio Grande do Sul, tinha muita floresta, muita mata, morro, e as terras praticamente dada, né? O pessoal dava a terra para o pessoal vir plantar. E esse padre começou a observar que quem tinha um pouco mais de recurso conseguia plantar e se desenvolver. Agora, aquele que não tinha condição de investir na propriedade, cada vez passava por maiores dificuldades. E esse padre já conhecia o cooperativismo lá da Inglaterra, onde tudo começou. E ele falou, poxa, eu conheço já um sistema que eu posso mudar essa realidade. E aí ele formou a primeira cooperativa de crédito no Brasil, que era com esse intuito. Você que tem um pouco mais de recurso, você empresta para aquele que não tem, ele vai plantar, produzir, vai colher e vai te devolver. E aí surgiu a primeira cooperativa de crédito no Brasil, que hoje tem mais de 120 anos. Essa é a história do início da Sicredi. E até hoje, pessoal, hoje, passado todo esse tempo, a nossa cooperativa nasceu do agronegócio, hoje a nossa carteira de crédito, mais de 50% da carteira de crédito da Sicredi-Dex é do agronegócio. Então, a gente tem a origem e nunca deixou de olhar para os produtores rurais. E quando a gente olha, o Sicredi, por muitos anos, ficou mais na região sul, né? Hoje nós temos orgulho de dizer que nós estamos em todo o território nacional, mas há pouco tempo que nós estamos em todo o território nacional e nós já temos 10% do mercado. Então, se vocês observar hoje, instituição financeira privada no agronegócio, nós somos a maior. Então, o Sicredi tem e a cada ano a gente vem adquirindo um pouco mais desse share de mercado dentro desse meio do agronegócio. Por que isso, pessoal? Porque no Sicredi nós buscamos cada vez mais entender as necessidades dos nossos associados. Nós costumamos dizer que nós não estamos aqui só para vender produtos, nós estamos aqui realmente para entender qual que é essa necessidade do nosso associado e aí sim oferecer a melhor solução financeira. Então, cada vez mais olhando para as necessidades dos nossos associados, o que nós percebemos? Que os nossos associados precisam do quê? Agilidade. Ele precisa pedir o crédito e esse crédito já está pronto, já está fácil, está rápido, né? Não ter burocracia, fugir de burocracia, questões de flexibilidade de garantia, prazo de pagamento. Nós temos parceria com a Cocamar lá em Maringá, que a gente chega a fazer um crédito para um produtor de soja para pagar em 16 meses. Por quê? Porque a gente sabe que o produtor ele compra os insumos muito lá atrás. Então, não adianta eu querer esperar o momento do plantio para poder oferecer o crédito para ele. Eu tenho que oferecer o crédito para ele no momento que ele está planejando a sua safra. Então, a gente procura sempre estar acompanhando esse mercado de insumos, poder estar ali apoiando os produtores rurais. Limites, a gente procura sempre trabalhar com limites guarda-chuvas, deixar aprovado, né, para que o produtor tenha segurança de quando ele precisar, o crédito está aprovado. E buscar sempre atender de forma customizada. E muitos vão se perguntar, eu estou aqui falando de crédito rural, vou entrar um pouquinho em taxas, em prazos, né? Mas é um grande desafio para mim, porque nós estamos a menos de 20 dias, um pouco mais de 20 dias, para encerrar o Plano Safra 23-24. Né? E aí muitos vão se perguntar, Vitor, mas o que é esse tal desse Plano Safra? Né? Eu vou trazer para vocês. O Plano Safra é um conjunto de políticas agrícolas, né, que o governo ele desenvolve, que é realmente para apoiar esse desenvolvimento das agriculturas.
E o Plano Safra, diferente do ano cível, que começa em janeiro e termina em dezembro, o Plano Safra ele começa em julho, dia 1º de julho, e termina no último dia de junho. Então, todos os dados que eu vou trazer para vocês daqui para frente, coloquem na cabeça de vocês, vai valer só até final de junho. A partir do dia 1º de julho, tudo isso pode mudar. Claro que nenhum governo chega e muda tudo, né? O que vai mudar talvez a taxa, vai baixa um pouco, a expectativa é que baixe de 1%, no máximo 2%, não acredito, mas vai baixar 1%, o prazo pode ser que mexa alguma coisa, alguma regrinha ou outra, mas o que eu vou passar para vocês aqui encerra a partir do dia 30 de junho, ok? Pessoal, de onde vêm os recursos de crédito rural, né? É importante destacar que toda vez que lança um plano safra, fala, pô, 300 bilhões de reais. Aí o pessoal fala, mas será que tudo isso aí vem do cofre do governo? Não, o governo ele entra com algumas regras que são criadas, que faz com que esse recurso saia das instituições financeiras e chegue até o produtor rural. Tá? Então, às vezes, grande maioria das vezes, esses recursos são da poupança, do depósito à vista, do depósito a prazo. Então, são dinheiro da população que estão depositadas nos bancos. O governo vai lá, cria uma regrinha, dizendo o seguinte, olha, o depósito à vista que está parado no banco, X%, as instituições financeiras precisam emprestar em crédito rural na taxa tal, tal e tal. Tá? Então, nem todo esse dinheiro do Plano Safra sai do cofre do governo. Sai, sim, uma parte dele que é equalizado. Então, uma parte, o governo fala assim, olha, para eu poder emprestar 4%, uma Selic de 12%, 13%, então eu preciso equalizar uma parte. Então, aí o governo tem uma parte ali que ele acaba equalizando. Tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar de Plano Safra, coloca na cabeça de vocês, existem recursos controlados, ou recursos obrigatórios, e recursos livres. Tá? Toda vez que foram recursos controlados, existem ou regras, lá no Manual de Crédito Rural, que as instituições financeiras precisam seguir, ou equalização do governo. Quando forem recursos livres, aí não tem. Aí é as instituições financeiras que definem a taxa, as condições, os prazos, enfim. Tá? Então, é o que eu queria trazer para vocês. Recursos controlados são recursos obrigatórios, recursos com subvenção, recursos da poupança rural, parte dela, fundos constitucionais, Funcafé, que tem no caso da cafeicultura, né? E recursos livres já é um recurso mais livre que as instituições financeiras podem optar como operar. Tá? Recursos controlados, vocês vão observar que uma taxa do Pronaf no Sicredi não é diferente de uma taxa do controlado no Banco do Brasil, no Sicob. É tudo padrão, porque esses recursos são controlados. Ok? Pessoal, e quais são as finalidades de crédito rural? Né? A gente tem que destacar, para tudo praticamente que o produtor precisar dentro da propriedade, existe uma linha de crédito que atende à sua necessidade. Ele só precisa entender qual que é a finalidade correta. Um exemplo, custeio. Eu vou trazer os exemplos aqui para a citricultura. Né? Eu tenho um pomar formado. Eu preciso adubar esse pomar, eu preciso pulverizar, eu tenho mão de obra. Então, todos esses gastos que você tem do seu pomar até o período da colheita, você pode adquirir um custeio para te ajudar com todos esses custos. Tá? Então, isso é o tal do custeio. Então, praticamente todos os gastos, inclusive assistência técnica. A assistência técnica que vocês têm, talvez da cooperativa ou de uma outra entidade, vocês podem custear também. Tá? Investimento. Opa, eu vou implantar um pomar novo. Então, eu vou para as linhas de investimento. Então, é ali que eu vou pegar as linhas, porque eu estou falando em longo prazo. Né? Não adianta eu pegar uma linha de custeio para fazer um investimento, que eu preciso de um prazo maior. Talvez um investimento numa máquina, um investimento no plantio, diversos investimentos dentro da propriedade. Tá? Comercialização. Acredito que na citricultura não tem tantos. A gente acaba tendo mais na soja, no milho, que são produtos não perecíveis, né? Que você consegue armazenar. Vou dar um exemplo. Eu colhi a soja, mas o preço não está legal. Talvez não compense eu vender agora. Compensa esperar um pouquinho mais para ver se o prêmio melhora, se o produto, a cotação de Chicago melhora, enfim. Quero esperar um pouco. Então, eu tenho a possibilidade de fazer uma linha de comercialização para manter o meu produto estocado e vender no momento mais adequado.
E industrialização serve tanto para produtores rurais quanto cooperativas de produção. Então, eu quero fazer uma indústria de suco lá na cooperativa de produção. Eu posso tomar uma linha de industrialização. Ou eu quero fazer uma agroindústria dentro da minha propriedade. Também entra nessas linhas de industrialização. Quais são os enquadramentos dos tomadores de crédito rural, né? Aí muitos perguntam, Vitor, mas a taxa é a mesma para todos os públicos? Não. Nós temos uma diferença. No crédito rural é dividido entre PRONAF, PRONAMP e demais. Quem que é o PRONAF? PRONAF é o pequeno produtor, é a agricultura familiar. PRONAMP, médio produtor, e demais são os grandes produtores. Tá? Quais são os critérios que enquadram se eu sou um pequeno, um médio ou um grande produtor? PRONAF, eu não posso ter uma renda anual maior do que R$500 mil nos últimos 12 meses. Eu não posso ter mais do que 4 módulos fiscais. Então, a minha propriedade tem que ser menos até 4 módulos fiscais. 50% da minha renda tem que vir da agricultura. Né? Diante desses dados em mão, eu vou lá na Casa da Agricultura e peço a DAP ou a CAF. Né? Agora está sendo mais a CAF. E o máximo que eu posso tomar de crédito com recursos controlados é até R$250 mil. Aí você vai perguntar, poxa, Vitor, mas um pequeno produtor não pode tomar mais do que R$250 mil em crédito rural? Sim, desde que seja com recurso livre. No recurso controlado, o máximo é R$250 mil. Tá? Quem que é o médio produtor? O médio produtor é aquele produtor que tem uma renda de até 3 milhões nos últimos 12 meses. Então, ele não pode ultrapassar 3 milhões de renda. E nesse plano safra 23-24 teve uma novidade. Porque antes, eu poderia ser um produtor que eu tenho a minha atividade rural, mas eu sou um advogado, eu sou um dentista, eu sou um médico, eu tenho uma outra atividade fora disso. E antes eu poderia ter o quê? 1,5 milhão de renda da propriedade e 1,5 milhão de renda fora, que eu era um médio produtor. Agora não pode mais. No mínimo, 80% da minha renda tem que ser da atividade rural. Então, eu posso ter até 3 milhões de renda, mas 80% tem que ser ali da atividade rural. O máximo que um médio produtor pode adquirir com recursos controlados são R$1,5 milhão. Tá? Se ele quiser um valor acima, aí ele pode, mas com recursos livres. E os demais são todos os produtores não enquadrados no PRONAF e no PRONAMP. Então, são valores acima de R$3 milhões de faturamento e, com recursos controlados, o máximo que ele pode tomar são R$3 milhões. Se precisar de mais, aí passa a ser contratado com recursos livres. Ok? Pessoal, taxas de juro. Né? Há diferença nas taxas de juros? Sim. Quando eu olho para custeio, o PRONAF é o único público que possui 3 taxas de juro. Tá? A taxa dele é a 3%, 4% e 6%. Aí você vai perguntar, poxa, Vitor, mas como que eu vou saber quem pode tomar um custeio com taxa de 3%, 4% ou 6%? Então, traz aqui. 3% é aquele pequeno produtor que cultiva produtos da sociobiodiversidade. Não sei se alguém aqui da sala produz aí, ó, amora preta, andiroba, araticum, araçá, açaí, enfim. Então, essas são as atividades, não vou ler todas, né? Mas são essas as atividades dos produtores que podem tomar um custeio com taxa de 3%. E também produtos orgânicos. Né? Produção orgânica também pode tomar custeio com taxa de 3% ao ano para pagar. Ok? Não é essas atividades. Aqui entra a laranja, pessoal. Coloquei até em negrito aqui para vocês, tá? Então, produtores que produzem alimentos, praticamente a gente chama da cesta básica, né? Pode tomar o crédito com taxa de 4% ao ano. Então, cultivo de arroz, feijão, mandioca, feijão, calpi, tá? Essas atividades podem. O milho tem uma particularidade, tá? Um produtor de milho pode tomar um crédito, um custeio, pequeno produtor, com taxa de 4%, desde que o valor não ultrapasse R$20 mil. Tá? Por quê? Não é aquele produtor de milho que vai produzir para a indústria, é aquele produtor de milho que produz ali para subsistência.
Tá? Então, esse tem uma taxa diferenciada. E o custeio pecuário, atividades de apicultura, bovinocultura de leite, avicultura de postura, pesca, enfim, essas atividades podem tomar o crédito com 4%. 6% são os demais. Então, todos não enquadrados ali na taxa de 3 e 4, sendo pequeno produtor pronafiano, a taxa de 6%. No médio e grande produtor, aí não define por produção, por atividade. Tá? Sou um médio produtor, custeio, taxa de 8%. Sou um grande produtor, custeio, taxa de 12%. Tá? Vitor, o que eu posso financiar no custeio? Aquisição de insumos, processo de beneficiamento, armazenamento, cobertura de custos relacionados à colheita, industrialização. Esse material vai para vocês depois. Tá? Pessoal, prazo de pagamento. Como que funciona o prazo de pagamento das operações de crédito rural? Tá? Se eu estou falando de uma cultura anual, soja, milho, trigo, o prazo máximo de pagamento é 1 ano. Tá? Aí alguns vão me perguntar, poxa, Vitor, mas você falou para mim que você tem uma parceria com a Cocamar que você consegue liberar crédito com 16 meses de prazo. Sim, mas aí é recurso livre, não é recurso controlado. Tá? Então, a gente até consegue prazos maiores, mas com recurso livre. Culturas bianuais, no caso do café, né? Quando tem o desbroto, a gente consegue fazer até 2 anos de prazo o custeio. Forma de pagamento, sempre, quando eu falo de Pronamp e demais, é uma parcela única no final do contrato, não excedendo 90 dias do pagamento. Já no Pronaf, eu posso fazer 2 parcelas no final do contrato também, 2 parcelas mensais, não excedendo 90 dias do pagamento. Ok? Pecuário, aí é de acordo com o regime de engorda. Né? Então, se eu faço uma atividade lá de aquisição para recria e engorda, eu posso fazer um custeio para até 2 anos. Ah, não, mas eu faço só recria, 1 ano. Ah, eu faço só confinamento, 6 meses. Então, é de acordo com o regime adotado. E a forma de pagamento pode ser semestral, anual, e o limite de até 2 anos, de acordo com os prazos estipulados acima. Pessoal, falei um pouco de comercialização, né? Eu acabei já falando o que é a linha de comercialização, para que ela serve. Hoje a nossa cooperativa atua com uma taxa de 12% ao ano, prazo máximo de 365 dias para pagar, né? E não há limite. Falei assim, Vitor, qual é o valor máximo de comercialização que eu posso fazer? Não há limite, é de acordo com a capacidade de pagamento do produtor e a quantidade de grãos que ele tem estocado ali. Geralmente a gente faz 80% do produto estocado. Ok? Industrialização, eu acabei comentando também, então a taxa de 12%. Na industrialização eu consigo fazer um prazo de até 5 anos para pagar, e a questão do limite também é a mesma dinâmica, tá? De acordo com a capacidade de pagamento do produtor. Investimento, aí começa a entrar a sopa de letrinha, né, Márcia? Porque daí o leque amplia e amplia bastante, tá? Por quê? Porque o Sicredi ele repassa todas as linhas do BNDES. Então, vocês vão ouvir falar de Moderágua, Proirriga, Moderfrota, o Renovagro, PCA. Então, assim, existe um universo de linhas que eu não conseguiria, no tempo hábil aqui, trazer todas para vocês. Mas eu destaco aqui no material que, no ranking BNDES, o Sicredi ele é o maior repassador de crédito rural hoje do BNDES. Vocês podem olhar no ranking ali, o ranking agora de maio, tá? Dados atualizados no dia 30/5. Então, a posição que o Sicredi vem ocupando junto ao BNDES. Linhas, pessoal, que eu trago um resumo para vocês, tá? Se eu estiver falando de Pronaf, as linhas são Pronaf Investimento, Pronaf Mais Alimento, Mulher, Bioeconomia, Agroecologia, Agroindústria, né? Se eu estiver falando de Pronamp, são aquelas linhas e demais as outras linhas ali. Deixo para vocês uma tabela, tá? Ali vocês vão encontrar qual a taxa, qual o prazo de cada linha. Tá? Então, aqui é só Pronaf. Então, quais são as linhas e taxas do Pronaf. E aqui os demais. Tá? Então, Pronamp e demais acaba entrando nessa tabela aqui. Lembrando que ela só vale até o dia 30 agora do 6. Ok? Pessoal, seguro agrícola. Para citros, nós temos o seguro agrícola nomeado, que cobre granizo. Tá? Então, quem precisar proteger o seu pomar
por questão de granizo, nós temos um produto disponível. Nós não precisamos só observar se o seu pomar é um pomar para citros de mesa ou citros de indústria. Tá? Citro de mesa entra laranja, lima, limão, mexerica, bergamota e os demais. Já o de indústria, laranja e limão. Tá? Quando eu falar de citros de mesa, o seguro ele vai cobrir qualidade. Então, opa, tive uma chuva de granizo, danificou a qualidade. Sabe que todo mundo que vai comprar uma laranja no mercado quer saber do aspecto visual, né? Então, nesse caso, o seguro cobre, porque eu coloquei que meus citros são citros de mesa. Se for citros de indústria, ele não vai cobrir qualidade, e sim quantidade. Tá? Então, são esses 2 pontos que eu gostaria de trazer para vocês. As coberturas iniciam a partir do ovário. Então, 70% do meu pomar já está com um ovário ali de 15 milímetros, já inicia a cobertura, e ela termina a cobertura na colheita. Então, nesse período, o pomar vai estar protegido. Okay? Algumas dicas ali, né? Sempre que eu tenho um seguro contratado, não só para citros, mas qualquer seguro que você contrata, qualquer eventualidade que acontecer na lavoura, o ideal é, primeiro, eu preciso comunicar a seguradora, né? Comunicar a minha corretora ali, da ocorrência, não mexer nos bens até a chegada do vistoriador, permitir sempre que o vistoriador entre até a propriedade, né? E acompanhar toda a vistoria. Então, essas são algumas dicas que nós passamos para os produtores. Outra modalidade de seguro, deixa eu voltar só uma. Eita. Não está voltando. Vamos lá, vamos ver aqui. É o último, pessoal. Outra modalidade é o seguro rural, que é para estufas. Então, para quem produz muda, cultura protegida, nós temos o seguro também para estufa. Esse seguro, eu posso fazer item a item, que seria o que há, eu quero assegurar aquela estufa, ou eu posso fazer da propriedade fechada. Né? Então, na hora de contratar, eu escolho o que cobre. Incêndio, queda de raio, explosão, recomposição de documentos, impactos de veículo, queda de aeronave, vendaval, granizo, alagamento. Então, são as despesas que a gente consegue cobrir. Um ponto importante, eu posso proteger também os itens dentro da estufa, tá? Que a gente chama de conteúdo. Hoje, a cobertura é R$100 por metro quadrado. E você vai optar se você quer cobrir ou não os itens ali, o conteúdo. Tá? Questão da lona, você precisa certificar que a lona tem até 5 anos e ter a nota fiscal de validade ali da lona por 5 anos. Esses são os produtos de seguro. Acredito que eu passei uns minutinhos, já peço desculpa. Falta um pouquinho ainda? 2 segundinhos. Tinha 2 ainda, então estou no prazo ainda. Pessoal, quero agradecer a todo o nosso time. Nosso time passou a semana toda aqui. Acredito que está todo mundo muito empolgado com a feira. Gostamos muito do que nós vimos aqui, Dirceu. Parabéns mais uma vez. Coloco todo o nosso time à disposição de vocês. Alguns conteúdos passei um pouco rápido, mas fiquem à vontade, eu vou passar para vocês essa apresentação. Tem o meu contato, se quiserem me ligar para questionar algum ponto, estou à disposição. Muito obrigado a todos, bom evento. O Dirceu me passa a bola para eu devolver a bola a ele. Você que vai finalizar, está aqui. Desculpa. Você tinha 2 minutinhos, você gastou só meio, então pode ser que tenha alguma pergunta. Ele pode estar respondendo para quem quiser fazê-la. Ok? Tudo bem? Tá, então, obrigado mais uma vez.